Sabe aquela sensação de quando uma história é tão boa que parece que o tempo para, que a gente é transportado para um lugar completamente diferente? Pois é exatamente essa magia que a gente vai desvendar hoje, mergulhando de cabeça na riquíssima arte brasileira da contação de história. Essa frase do Binho, que é um mestre nessa arte, já diz tudo, né? Não é só sobre contar, é sobre construir pontes com as palavras. Pontes que levam direto para o coração de quem está ouvindo e para mundos inteiros de emoção. É a alma dessa tradição. Tá, mas o que é exatamente essa forma de arte tão poderosa? Para a gente entender isso, a gente precisa voltar lá atrás, muito antes da escrita existir, quando as histórias eram um jeito principal de conectar as pessoas e passar conhecimento para frente. Não é só ler um livro em voz alta, de jeito nenhum. A contação de história é um evento, sabe? Uma performance que realmente dá vida para as palavras. Ela vem dessas tradições orais antigas, onde a história era tudo junto: diversão, aula e memória. E aqui a gente consegue ver a diferença bem direitinho. Pensa assim, de um lado, a narração de histórias. É aquela coisa mais íntima, sabe? Tipo um avô lendo pro neto na cama. Agora, do outro lado, a contação de histórias já é outra pegada. É uma performance, um show mesmo, que pode ter música, objetos, uma energia que contagia todo mundo. É a diferença, né, entre só contar uma história e apresentar uma história. Bom, se a contação é uma performance, então ela é teatro? Essa é uma pergunta bem comum e a diferença é super importante. Vamos ver agora por que um contador de histórias é, na essência, um narrador e não um ator. É uma dúvida que faz todo sentido. Afinal, as duas artes têm um público, uma performance, muita criatividade envolvida. Mas olha, apesar de usarem algumas ferramentas parecidas, os objetivos e principalmente os focos são bem diferentes. Olhando aqui na tela, fica bem claro. Na contação de história, o foco total é na palavra e na conexão direta do narrador com o público. É algo portátil, simples. Já o teatro busca o espetáculo, a cena, com cenários, figurinos e uma produção bem maior. Dá para dizer que um estimula a imaginação, enquanto o outro quer mostrar a representação visual. E essa frase, da Maria Clara Machado, que foi uma gigante do teatro infantil brasileiro, resume tudo. Longe de ser uma versão mais simples, um bom teatro para crianças exige uma arte ainda mais refinada. Isso só mostra que o teatro infantil é um universo riquíssimo por si só, que tem sua própria identidade, apesar de se relacionar com a contação de histórias. Ok, agora que a gente já entendeu o que é a contação de história e o que não é, vamos para a parte mais importante. Por que ela é tão essencial, principalmente para as mentes que estão se formando? O impacto vai muito, mas muito além da diversão. A gente está falando de construir a base para o crescimento. Essa lista mostra o tanto de benefício que tem. Mas vamos pensar em um deles de um jeito prático: a empatia. Uma história faz com que uma criança se coloque no lugar de um personagem, sinta as alegrias e os medos dele, de um jeito que uma aula normal simplesmente não consegue. É aprender a sentir junto com o outro. Então, já sabemos o que é e por que é tão importante. Mas como se faz? A boa notícia é que todo mundo tem um contador de histórias dentro de si. Vamos abrir o nosso kit de ferramentas e descobrir os passos essenciais para despertar esse talento? Isso aqui é praticamente um mapa, né? E olha só a filosofia por trás. Tudo começa com quem ouve e termina com empatia. Isso mostra que a técnica sozinha não adianta nada. O mais importante de tudo é a conexão humana. É aqui que a mágica acontece de verdade. Pega, por exemplo, a variação de voz. Imagina contar a história dos 3 porquinhos fazendo uma voz fininha para cada um e um rosnado bem grave para o lobo. Pronto, a história ganha vida na hora. Ou usar o cheirinho de bolo assando enquanto se conta a história da Chapeuzinho Vermelho. A ideia é envolver todos os sentidos. Mas essas técnicas não são só para entreter no momento, não. Elas servem para um propósito muito maior: garantir que a história nunca termine. E é isso que nos leva ao legado gigantesco dessa arte na preservação da nossa cultura. O grande folclorista Luiz da Câmara Cascudo nos lembra que contar histórias é um ofício. E fechar bem uma história não é só ter um final feliz, é ter certeza que a moral, os valores e a sabedoria que estão ali dentro sejam passados para frente de um jeito que fique na memória. Pensa nisso. Toda vez que alguém conta uma história para uma criança dormir ou um professor compartilha um conto popular na sala de aula, não é só entretenimento. É como se estivesse tecendo o tecido da nossa cultura, passando adiante memória e afeto.
É uma tradição viva que pulsa dentro das casas e das escolas. O Monteiro Lobato disse que um país se faz com homens e livros. E dá pra dizer que se faz também com as histórias que a gente conta uns pros outros, né? As histórias que a gente compartilha, elas não só mostram quem a gente é, elas moldam quem a gente vai se tornar. Então, a pergunta que fica no ar é: que história vai ser contada hoje?